sociedade. Muito bem, passo a interagir consigo, Elísio Souza, a sua percepção. Sim, penso que era preciso que nos focássemos exatamente no tema, não é? Porque estamos a falar da greve dos médicos e não estamos a falar da análise do estado da nação, não é? E por isso que há vezes que nós fazemos forçamos um pouco algumas analogias que não caem muito bem. Dizer eventualmente que a greve dos médicos tem relação com as viagens do presidente, penso que isto é forçar muito um pouco a barra. Não quero dizer nada, não quero estar contra aquilo que disse o meu colega e amigo Yacine, porque na verdade eu respeito, não é? Mas é assim, a minha opinião, tanto que tal, é que nós temos que lembrar que nós não estamos a falar de carpinteiros, não é? Greve de carpinteiros, ou até mesmo greve de coveiros. Estamos a falar de greve de pessoas que têm a nossa vida nas suas mãos. E há países até, eu tenho familiares médicos, provavelmente até eles podem não gostar do que eu vou falar, mas é mesmo, não é por os desrespeitar, mas nós temos que perceber que a única profissão que faz juramento de Hipócrates são os médicos. Você está falando sério? Ih, rapaz. E esse juramento não é algo que nós temos que olhar como algo, portanto, trivial, como aquele juramento que a gente faz no tribunal quando somos chamados para ser testemunhas. É um juramento que promete-se salvar a vida independentemente das condições, sejam férias, feriados, satisfação e até mesmo salvar a vida do inimigo em estado de guerra. Portanto, nós estamos a falar de médicos. Eu até podia dizer o seguinte, que a profissão de médico, para que nós cheguemos lá, é preciso que tenhamos alguma postura, portanto, de entrega. Não estou a dizer que os médicos não têm os direitos que reivindicam. Este é um outro departamento que, no meu ponto de vista, o governo está a fazer um trabalho para resolver. Não é um trabalho fácil. Calcular todos aqueles direitos dos médicos não é pegar uma máquina de calcular e fazer a raiz quadrada e vamos ter o resultado. Não. É uma questão que tem que se olhar para quais os médicos, quais são os que têm direito, como é que é feita a diuturnidade, por exemplo, como é que são pagos os subsídios, portanto, de horas extras, etc. São questões que são feitas, portanto, com muita atenção e é preciso ter, portanto, algum tempo. Agora, pautar por os médicos em bloco eximirem-se de salvar as pessoas. Eu, particularmente, ainda nesta fase da greve, já perdi alguém. Não estou a dizer que é culpa de falta de assistência do médico, mas foi uma pessoa que morreu no hospital. Então, isto mostra claramente que a sua ausência no serviço é algo que tem a ver diretamente com as vidas. Os médicos também, para além de reivindicar os seus direitos, têm que ter uma sensibilidade muito maior para poderem, portanto, saber como é que vão fazer esta reivindicação. Por exemplo, houve uma pequena falha, chamo de pequena por respeito, que foi a falta de criação de, portanto, assistência básica, não é? Mesmo em tempo de greve, mesmo em período de greve, está definido que tem que haver pelo menos um grupo pequeno que vai, eventualmente, criar, portanto, esta assistência básica. Serviços mínimos. E isto não aconteceu. Isto não aconteceu. Então, isto mostra claramente que esta greve, sem tirar o mérito das reivindicações, é uma greve que não pode ser, portanto, apoiada e principalmente nós, como, portanto, fazedores, passa a expressão de opinião, não podemos fazer este apoio e começar a falar apenas dos problemas do governo, problemas da corrupção, problemas... Isto não tem nada a ver. Nós estamos a falar da greve dos médicos e dizer mais que não há governo, não vamos conhecer um governo que não tem problemas. Até os melhores governos, os governos conhecidos como os melhores, mais transparentes, também têm os seus problemas. Então, dizer que vamos acoplar-nos a estas questões para justificar a greve dos médicos e ainda incentivá-las, não é? Eu penso que isto é pôr a vida das pessoas, porque se estamos aqui a falar do ministro, como diz o colega Yacine, que saltou a corda, etc.,
tudo bem, o ministro saltou a corda. E agora, aquela mamã e aquele menino que precisam da assistência do médico, aquela mamã que precisa de fazer uma cirurgia, e aquele nosso amigo, vizinho, primo e até avô que precisa de cuidados urgentes, não tenham cuidado porque estamos preocupados com o que é que faz o ministro. Aham, sei. Então é preciso termos uma certa sensibilidade. Nós estamos a falar de carpinteiros. Então o que eu quero pedir é que apelo que esta greve, sim senhora, não tire o mérito à reivindicação, mas o governo está a fazer muita coisa, não está a conseguir, ainda não chegou, porque nós tivemos o problema da base salária única, que, digamos, em algum momento houve algum desentendimento naquilo que foram os cálculos que foram feitos. Mas isto é uma questão que está-se a resolver paulatinamente e eu penso que caberá a nós também tentar dar opiniões construtivas e não destrutivas e de política barata. Muito bem, mesmo já em jeito de resposta já com os pontos que foram levantados, vou dar a palavra mais uma leva, começo por si assim, 2 minutos a cada um. Eu, por exemplo, ia perguntar ao colega Elísio o seguinte: a falta de água no hospital é uma questão estruturante para o serviço que o médico vai prestar. Isto não tem a ver com o médico. É um impacto negativo de quem está a fazer a administração do hospital. E, neste caso, tudo recai ao ministro. Mas os médicos não estão a fazer greve por falta de água. Não, o médico fala também. Temos que dar exemplos. Eles falam de tem condições que ver. de trabalho que dizem que nem tem um bisturi no hospital. Os médicos falam da falta de material. Vamos ser sinceros. Deixa então. Será que os médicos não têm nem um bisturi mesmo? Não. Ou estamos a falar de um caso isolado? É aquilo que eu estou a dizer. Pode haver um e outro caso, colega Yassine. Pode haver um e outro caso. Desculpem ter interrompido. Mas é preciso olhar na globalidade. É verdade, mas eu não quero desmentir o que os médicos foram ler em carta. Eu estou a dizer que os médicos foram ler em carta e pediram a resposta do governo. Essa outra análise, se calhar é ou não é, eu não entro nela. Os médicos foram ler aquilo que eu estou a dizer. Eu me baseio naquilo. A falta, por exemplo, de energia. Por exemplo, um exemplo claro, esteja aqui perto da cadeia civil, o centro de saúde não tem água. O FIPAG foi cortado, foi anunciado pela televisão. Isto prejudica o trabalho de... Por mais que queiram operar, como é que vai fazer sem água? Como é que vai fazer sem energia? Como é que vai fazer sem algodão? Como é que vai fazer com isto e aquilo? Mas sabe o que é preciso dizer também? Assim, o que é que fez? É um ponto de ordem só. Sim. Nesta questão, tem toda a razão. Está a falar aquilo que os médicos leram. Sim. Por que não fala também aquilo que o governo leu? Aquilo que são os relatórios, Por uma questão muito simples. Que são feitos. Por uma questão É muito preciso simples. olhar para os dois lados. Porque aqui Vamos nós temos dois lados. Sim. Temos que olhar para os dois lados. Eu vou olhar por dois lados. Sim. Falando sobre o que o governo fez, eu já disse aqui quais são os problemas do governo. E expliquei que o problema é que nós não estamos a ser bem governados, nós estamos a ser desgovernados. Porque se a gente tivesse um governo sábio, governo ciente da sua responsabilidade, por exemplo, desde que o presidente Nussi entrou para o seu mandato, o orçamento da saúde subiu 13%, o que significa que os serviços deviam estar a melhorar, não a piorar. A realidade é que nós temos o que está ali hoje. Quando eu digo, por exemplo, que numa situação de emergência ou numa situação de caos social, onde a gente está, o presidente não se ausenta. Esta é uma norma governativa. Não, mas não estamos em caos social, desculpa. Mas como não? Não estou a dizer que todos estão bem, mas dizer que estamos num caos social. Olha, Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Nós temos... O colega Yassine conhece a definição de caos social. Sim, mas bem disse aqui uma coisa. O colega Yassine é uma pessoa que conhece a política internacional. Sim, mas não vai deixar... E sabe o que é um caos. Sim, mas não vai deixar de terminar. Sim. Então, se diz aqui, bem falou sobre a mamã e a criança. Como é que esta mamã e esta criança vão ser tratados, ok? No hospital, se aquilo que o médico precisa para tratar não tem? E segundo, como é que não é caos social se um dos fatores mais importantes para a estabilidade de um país, que é o setor da polícia, ok? Não é pago. O polícia está revoltado
por falta de pagamento, já passam 2 meses. Nós conversamos com os polícias. Como é que não é um caos social? Quando nós temos, por exemplo, um cidadão que perde a vida dentro de uma esquadra. Um cidadão perde a vida dentro de uma esquadra, depois de ter sido espancado. Não é caos social. Quando é que é caos social? Um presidente sensato, vou lhe dar um exemplo, um comparativo, já aconteceu com o presidente da África do Sul, houve corte de energia muitos dias na África do Sul, não foi a um encontro das Nações Unidas. Diz que há uma questão fundamental do seu país. Se puder me dizer qual é que é uma questão fundamental para este governo, eu então retiro o que eu disse. Porque é uma questão muito simples. Este governo não está de férias. Este governo já arrumou malas e fechou. Muito bem. Quer saber mais? Se inscreva no canal, deixe aquele like, veja se o sino está ativo para ficar por dentro de tudo que está rolando. Até mais. Valeu!